Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar para nossa terça-feira feliz, aquele dia de aprendizado na aula com o professor Martim, de muito conteúdo interessante sobre investimentos por aqui, que hoje vai ter reforço, mas eu vou deixar para o professor contar para vocês. Professor Kleber, como vocês estão? Olá, eu estou muito bem aqui, tirando esse frio aqui em São Paulo, que está bastante forte, né? Mas, tirando isso, estou bastante bem. E vocês aí? Tudo bem, professor? Tudo bem? Rê, bom dia. Eu já gosto do frio, estou achando ótimo. Aqui, só dá eu venho dos Andes, viu? Não sei se você sabe, eu venho dos Andes, mas eu sinto de alguma forma também o peso do frio de vez em quando. Já são muitos anos aqui no Brasil, tá? O problema é que dá um pouquinho daquela preguiça de querer, né, ficar um pouco mais, né, embaixo de cobertor, aquela coisa tradicional de São Paulo. Mas tá legal. Sim. Bem-vindo de volta aí, professor. E hoje tem reforço de peso aí para você. Tem um grande convidado aqui, Eduardo Câmara Lopes, CEO da Itaú Asset, né? Pessoa que também é um dos principais gestores, ou quem conduz o carteira Itaú, então ele tem comentários muito importantes aqui. Hoje vamos falar sobre a Bolsa, né? Acho que é assunto aí super relevante, né? Bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Martim. Bom dia, Renata, Kleber. Tudo bem com vocês? Eduardo Câmara Lopes, que também é conhecido como o X, né? Esse é o apelido que nós damos aqui internamente, certo, Eduardo? Positivo. Agora que o Martim entregou teu apelido, a gente vai poder te chamar de X aqui no podcast. Vamos que vamos. Da outra vez a gente ficou contido, Martim. A gente ficou com vergonha de chamar ele como X e chamou de Eduardo. Mas esse aí é um apelido que não te incomoda, né, Eduardo? Imagina, isso aqui são décadas já com esse apelido. Todo mundo no mercado financeiro. Mercado financeiro inteiro. Bom, gente, a gente tem então professor e professor convidado. É mole, hein, Kleber? Presta bastante atenção na aula hoje, hein, Rê? Hoje a aula... você também. A cobrança vai ser boa depois. Vamos lá, gente. O assunto da nossa aula de hoje é a Bolsa Brasileira. O índice Bovespa está na casa dos 130 mil pontos, a máxima histórica, e muita gente acha que isso é sinônimo de um investimento caro. Mas e aí? É caro ou é barato? Como a gente identifica que o mercado de ações ainda pode oferecer oportunidades de investimento? Martim, vamos começar pelo contexto? Como é que vocês classificam esse mercado no atual momento e o que mais tem mexido com ele? E a gente fala todo dia aqui de volatilidade, nossos ouvintes e nossas ouvintes já estão acostumados com essa palavrinha, né? Bom, acho que podemos começar falando de que é um momento, claro, aqui de recuperação das economias. Acho que esse é um ponto importante, né? No ano passado nós tivemos aí o auge da pandemia, digamos assim, em termos de atividade econômica, né? Tivemos PIBs nos diversos países caindo de uma forma bastante forte, né? Mas tivemos também uma quantidade de estímulos enormes que foram colocados em diversos países, né? Tanto no nível de taxa de juros, políticas de recompras, renda sendo fornecida para os cidadãos dos diversos países, né? E isso, de fato, vem já faz alguns meses, já faz algum bom tempo, apresentando resultados, e a gente consegue ver que, de fato, diversos países estão num processo de recuperação bastante forte. Podemos citar aqui a China, que creio que foi o primeiro que começou o movimento de recuperação, né? Os Estados Unidos depois, agora, mais recentemente, começamos a ver a Europa também com uma recuperação um tanto mais forte. A vacinação certamente está ditando esse ritmo, na medida em que a vacinação avança, os países de fato começam a reabrir, setores de serviço começam a se ativar, né, pessoas começam a circular, né, e a economia começa a andar. Temos diversos indicadores nesse sentido, temos indicadores nessa linha, inclusive aqui no Brasil, né, então as previsões em relação ao PIB
recentemente, nas últimas semanas, foram feitas de uma forma bastante positiva. A gente vê, né, diversas casas falando em PIBs acima de 5, 5,5, né, sendo que pouco tempo atrás esses números eram bem mais modestos, na casa de 3,5, 4. Então, digamos assim, é natural que de alguma forma os mercados reflitam já esse início de recuperação e principalmente o entendimento de que o caminho para a recuperação através das vacinas, ou seja, de uma recuperação mais definitiva, ele é muito claro, né? Obviamente estamos inseridos num ambiente de volatilidade, não tem como negar isso, né? Temos riscos, sim, temos riscos importantes no mercado, tem preocupações, sim, sobre circulação de novas cepas, né, que até agora, pelas informações que a gente tem, todas elas são controladas pelas vacinas existentes, mas sempre existe algum risco nesse sentido. E temos também toda a discussão hoje sobre o nível de taxa de juros, né? A gente está num processo de recuperação que, de alguma forma, é tão forte que já começamos a discutir, sim, até que, quando, digamos assim, melhor, os estímulos começarão a ser retirados e quando as próprias taxas de juros precisarão ser elevadas, inclusive para evitar um aquecimento maior das economias. Ou seja, no meu entender, a recuperação já começou. Isso está bastante claro em diversos países, as expectativas são positivas para uma solução definitiva, não está dada claramente, a gente vê em diversos países os casos de contágio bastante elevados, o Brasil é um caso, mas não apenas o Brasil, em outros casos, em outros países temos isso, no Chile, por exemplo, mas o mercado enxerga que o caminho para a saída definitiva disso está dado, né, e, portanto, a gente vê sinais de otimismo, não só aqui no Brasil, diria até que aqui no Brasil até um pouco, até menos do que outros lugares, né, apesar de a gente estar trabalhando nas máximas históricas do índice Bovespa, mas quando a gente olha, né, para os Estados Unidos renovando sucessivamente máximas, né, e, enfim, eu acho que é um movimento bastante generalizado que sinaliza essa retomada. Eu acho que é mais ou menos por aí esse pano de fundo, essa visão geral da situação, né, de como a gente está enxergando e entendeu que o mercado em geral está enxergando a situação do atual momento. Eu acho assim, concordo 100% com o que o Martim está falando, eu só queria adicionar algumas coisas, né? A gente tem falado de diversas variáveis que a gente está tentando acompanhar aqui, querendo entender, né? Então, nas economias desenvolvidas, a gente fala dos estímulos, a gente fala do risco de inflação, mas no final das contas, assim, o que está realmente mexendo as economias, o que está realmente mexendo os mercados é a velocidade de vacinação, né? Então, eu penso nisso como se fosse um trem, né? Então, assim, os Estados Unidos fez a vacinação mais rápido que todo mundo. Eu vou excluir Israel por um momento, dado o tamanho da economia. Então, os Estados Unidos está na frente, está vacinando mais rápido e já está abrindo a economia, já está meio que normalizando a vida agora em maio, junho. Agora, durante o verão lá do hemisfério norte, eles vão meio que normalizar a economia, né? A vida, assim, né? Então, a economia está recuperando muito forte, primeiro trimestre, segundo trimestre, os Estados Unidos crescendo bastante, e os mercados, obviamente, anteciparam isso, né? A Europa está vindo atrás, a Europa deu uma batida de cabeça no início do ano sobre o processo de vacinação, né? Mas acho que agora eles estão acertando, já estão acelerando, e os mercados estão percebendo isso, então os ativos europeus estão vindo atrás. E aí a gente vê as economias que estão mais lentas na vacinação, de maneira geral, as economias emergentes, ou o Japão, por exemplo, onde realmente você tem uma dificuldade de normalização da vida, normalização da economia, e os mercados estão vendo isso e estão cobrando um prêmio para isso, né? Só que, assim, essa crise é uma crise diferente das outras, né? Porque a gente sabe como o negócio vai acabar, né? A gente sabe que o processo você vacina, a economia, você vacina, a vida volta ao normal, a economia reabre e as empresas voltam a prosperar. Assim, a gente está vendo isso acontecendo nas diferentes geografias, nos Estados Unidos, está vendo na Europa, devagarzinho, a gente viu Israel,
Então, isso aqui meio que brincando, isso aqui é como se a gente tivesse ido para o futuro e voltado. A gente sabe o que vai acontecer. Assim, a gente tem alguma incerteza de quando exatamente a gente vai conseguir normalizar aqui no Brasil, mas a gente tem uma grande certeza, assim, uma grande convicção de que em algum momento daqui, sei lá, por volta de 6 meses, talvez 9 meses, a vida vai estar muito próxima do normal, né? A gente teve uma aceleração na vacinação recente aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente, as próprias economias desenvolvidas, os países desenvolvidos, eles já vacinaram grande parte da sua população, começa a sobrar a vacina, então talvez tenha um flow de vacinas para as economias emergentes e vai poder acelerar esse processo. Existe o interesse de todo mundo que as economias emergentes se vacinem, porque a gente está numa crise sanitária onde, enquanto todo mundo não estiver salvo, ninguém está salvo. Porque enquanto todo mundo não estiver salvo, a gente tem a possibilidade de ter uma mutação que volte a impactar o mundo inteiro. Olha a preocupação que hoje a gente tem com a Índia, por exemplo. E a preocupação que também tem, de certa maneira, com o Brasil, que a mutação do Brasil era uma mutação relativamente agressiva, né? Então, assim, a gente sabe como é que esse negócio vai acabar, né? A gente tem um pouco de dúvida se vai ser daqui a 3, 6, 9 meses, mas, assim, a gente sabe onde é que a gente vai estar daqui a um ano, né? Então, é uma crise muito diferente das outras, e eu acho que isto aumenta a nossa convicção de qual que é o caminho que as coisas vão acontecer. Os setores de serviço vão reabrir, né? E eu acho que a gente está vendo já devagarzinho o mercado colocando um pouco disso no preço, tá? O mercado brasileiro, em particular, foi punido, né? Devido à nossa velocidade de vacinação, que foi lenta, principalmente no começo, acho que está pegando um pouco agora, um pouco mais, e obviamente teve muita discussão política e fiscal aqui que atrapalhou, meio que embolou meio de campo, né? Mas eu acho que assim, a gente tem um caminho relativamente confiável na saída dessa pandemia aqui no Brasil, e eu acho que isso vai começar a impactar de maneira mais forte os preços dos ativos. Ô X, pegando esse gancho que você colocou agora sobre preço, né? A gente sabe que tem muita gente querendo conseguir fazer essa avaliação que é extremamente difícil, né? E aí? O Brasil agora está barato, está caro, quando se fala de bolsa, né? Quando se fala do preço das ações, a gente viu, né, o índice despencar próximo dos 120 mil lá para os 63, voltou e já supera aí os 130 mil pontos, num período aproximadamente de pouco mais de um ano, né, todo esse movimento. E com tudo isso, né, que o professor colocou de pano de fundo, que você apresentou agora, como é que a gente pode definir essa percepção, primeiro, né, do que é caro ou barato, né, se tratando de bolsa, e se realmente a gente tem mais oportunidade ou mais risco para o investidor nesse momento que está posicionado e quer saber o que fazer, ou aquele que nem se posicionou ainda, quer entrar, como que a gente pode apresentar isso para eles? Tá. Essa aqui é uma resposta que mereceria um seminário, né? Então, ela potencialmente vai ser uma resposta longa. Então, Martins, você vai vamos interagir aqui, você vai me corrigindo, vai adicionando, vamos fazer uma conversa aqui mais do que uma dissertação aqui, que esse negócio, porque tem muita coisa para falar aqui, né? Assim, amanhã a gente volta, gente. Não, é que assim, é um assunto bastante importante, bastante interessante. Sim. Né? Com então, certeza. Assim, vamos lá. Assim, como é que uma das medidas mais claras, assim, que a gente pega e a gente olha essa bolsa tá barato, tá caro, vou olhar para o índice, né, e a gente faz aquela medida que a gente pega o preço, divide pelo lucro e vê qual que é o múltiplo, né, quantas vezes a gente está pagando o lucro estimado da bolsa. Então, para isso, a gente tem que entender uma coisa muito importante, que é a expectativa do lucro, né. E o que aconteceu é o seguinte, quando a gente teve uma incerteza muito grande, né, lá em julho de 2020, a gente teve uma expectativa do lucro para a bolsa, o índice como um todo, né, que hoje está valendo 130 mil pontos. A gente teve uma expectativa em julho de 2020 de que o lucro para o ano de 2021, que é o ano que a gente está hoje, era de 8 mil pontos do índice, né. Hoje, essa expectativa já cresceu 50%, e a gente já tem uma expectativa para 2021 de cerca de 12 mil pontos, sempre pegando a média dos analistas, né. Agora, o que é interessante? Os analistas, assim como economistas, eles não acordam de um dia para o outro e mudam a expectativa de 8 para 12 mil pontos.
Isso aqui é um processo no qual os diferentes agentes, eles vão incorporando devagarzinho as diferentes informações, e devagarzinho essa tendência, essa expectativa, ela vai crescendo. Ela não é um processo discreto, é um processo contínuo. Isso não vale só para a expectativa de lucro da Bolsa, isso vale para a expectativa de inflação, por exemplo. Então, né? Então, a inflação de 2021, ela não subiu de 3,5% para 6%, que é mais ou menos onde a gente está hoje, da noite para o dia. Foi 3,5%, depois 3,7%, depois... Então, assim, ele é um processo que ele é um contínuo, não é um processo discreto. Expectativa de crescimento de PIB, seja para cima, seja para baixo, quando começa a revisar, também não é um processo discreto. Assim, as informações, elas vão sendo incorporadas às expectativas ao longo do tempo. Então, assim, isso aqui é como se fosse um alvo móvel, né? A gente está vendo hoje uma expectativa de 12 mil pontos, e curiosamente, para daqui a um ano, para 2022, a gente também tem por volta de 12 mil pontos, mas eu tenho uma grande confiança, eu, Eduardo, tenho uma grande confiança de que essa expectativa continuará sendo revista para cima, como tem sido revista para cima semana após semana, né? Então, a gente tem que entender a natureza dessas expectativas. Elas estão sendo incorporadas com as diferentes informações que a gente tem. A gente teve revisão de PIB para cima aí nas últimas semanas, a gente tem uma expectativa de vacinação mais rápida, né? A gente foi surpreso com o PIB recente aqui, né? A gente teve um semi-lockdown aqui durante março e abril, e a economia surpreendeu, né? O efeito do lockdown este ano foi muito menor do que o efeito do lockdown o ano passado. Provavelmente as pessoas aprenderam a trabalhar num ambiente mais restrito, e o impacto no PIB foi muito menor. O PIB cresceu 1,2% acima das expectativas de quase que todo mundo. Então, assim, todas essas informações positivas, a parte fiscal está melhor, todas essas informações positivas, elas são incorporadas no preço de maneira lenta. E eu tenho uma forte convicção que a gente vai continuar a ver revisão para cima, né? Então, essa é uma parte importante de quando a gente olha para a precificação da Bolsa, né? A outra parte importante é o múltiplo, né? E o que, ou seja, quantas vezes você está disposto a pagar o lucro das ações, né? Então, o que acontece... Só, antes de centrar um pouco, deixa eu só falar um ponto aqui sobre expectativas, que acho que é muito importante, que às vezes, para algumas pessoas, isso dá algum descolamento entre o que é real, o que não é real, e eu sinto muita gente perguntando sobre isso, né? Sei lá, a gente vê pessoas muito preocupadas hoje com casos no Brasil, com tudo isso, mas acho que você colocou muito bem a importância das expectativas e, particularmente, essa diferença que eu queria reforçar dessa crise em relação a outras, é que a gente sabe como vai ser a saída e que ela vai se dar relativamente num horizonte de tempo breve, né? Ou seja, o mercado consegue olhar para essas expectativas com algum tipo menor de incerteza, ou com algum nível de certeza um tanto maior, tanto porque a gente sabe como é que vai ser através da vacinação, como pelo fato de que a gente vê os países que estão em processos mais avançados, já com uma recuperação econômica mais forte, né? E aí a gente tem que destacar que qualquer ação, portanto, qualquer índice de ação, ele é composto muito mais por expectativas do que pela situação atual, né? Quer dizer, uma ação digamos assim, acho que você vai chegar lá, talvez, pode ser avaliado também como um fluxo de caixa descontado, no qual os resultados futuros que são muito mais relevantes, né, do que aquilo que está acontecendo hoje, do que aquilo que foi publicado no balanço anterior, né, ou coisas nesse sentido. As expectativas são extremamente relevantes. Isso faz com que o mercado de ações sempre seja, como ele está olhando para o futuro, ele seja sempre um antecipador dos movimentos, sejam positivos ou sejam negativos. E nesse momento, claramente, acho que é consenso de que as coisas estão na direção de uma melhora, né? Quando você coloca isso em relação ao lucro esperado das empresas, acho que é um consenso, essa direção de melhora. Acho que esse é um dos pontos que nos faz confiar bastante nesse índice, e o fato não é porque está na máxima histórica ou muito perto da máxima que ele está caro, né? Acho que não, acho que você vai chegar aí, acho que você vai entrar agora no assunto exatamente dos múltiplos, né, Eduardo? Exato. O Martinho, eu concordo 100%. Eu acho que assim, a gente tem uma
Cara, no meio de todo esse desastre, eu acho que do ponto de vista de investimento, a gente tem uma beleza aqui, que é o seguinte, que eu brinquei aqui, como se a gente tivesse ido para o futuro e voltado. A gente sabe como é que as coisas vão acontecer lá para frente, porque a gente está vendo as outras economias. A gente está num processo anterior, né? Mas a gente viu, a gente sabe, vai todo mundo voltar a consumir, vai todo mundo sair na rua, vai consumir mais serviços e assim por diante. Então, a gente está vendo. Agora, outra coisa que você tocou, Martim, que é super importante, que no final das contas, quando você está comprando uma ação, ou quando você está comprando um ativo financeiro de maneira geral, o que você está comprando é fluxo de caixa. Você está comprando fluxo de caixa futuro, com duas exceções, né? Uma é ouro, a outra é Bitcoin. Que aí não tem fluxo de caixa, você acredita que está comprando ou um meio de transação, no caso do Bitcoin, ou uma guarda de valor, né? Que aí vale tanto para o Bitcoin quanto para o ouro. Mas quando você compra um ativo financeiro, seja um título de renda fixa, seja uma ação, o que você está comprando, na verdade, são fluxos de caixa, né? Então, quando a gente fala aqui de projeções de lucro, a gente está falando de projeções de fluxo de caixa. Para você ter uma ideia, você é professor, você talvez saiba disso, mas nos últimos 50 anos, se você olhar para o S&P, 75%, se você carregou o índice do S&P por 50 anos, 75% do seu resultado veio de dividendos e reinvestimento de dividendos. Ou seja, o fluxo de caixa que é o que é importante, é isso que a gente está querendo saber. Agora, em cima disso, a gente tem uma coisa que é a seguinte, tá bom, então eu imagino qual que seja o fluxo de caixa futuro e eu vou pagar um prêmio para esse fluxo de caixa, que a gente chama de múltiplo, né? E assim, aí tem uma pergunta que fazem, que é a seguinte, qual que é o múltiplo justo? E a resposta é, não existe esse múltiplo justo, porque o múltiplo, ele depende de várias condições macro, né? Depende da sua expectativa de crescimento para o futuro, depende das suas alternativas de investimento, depende da taxa de juros. Se a taxa de juros está muito baixa, eu estou disposto a pagar um múltiplo maior no meu retorno esperado, de forma que o retorno, né, vai ser menor, porque a minha alternativa também é de menos retorno na parte de renda fixa, né? Aí você compara com outras oportunidades de investimento. Por exemplo, em bolsas, você pode comparar a Bolsa do Brasil com outras bolsas do mundo. Então, para você ter uma ideia, hoje, a Bolsa do Brasil, a Bovespa, ela tem um múltiplo de cerca de 11 vezes. Então, hoje, quando você compra a Bovespa a 130 mil pontos, uma expectativa de lucro de cerca de 12 mil pontos para os próximos 12 meses, está pagando 11 vezes, né, o lucro esperado. Se você for em outras economias emergentes, né, a gente vê que a média está por volta de 14, sendo que tem os países que eu falaria que os países piores, mas com mais incerteza, que é, sei lá, Turquia e Argentina tem múltiplo entre 6 e 8 vezes o lucro, e países mais estáveis como Índia e Taiwan, por exemplo, múltiplos entre 20 e 15. O Brasil está lá no 11, que está mais na parte de baixo, assim, o México está um múltiplo de 13, 14 vezes. Quando você vai para as economias desenvolvidas, esse múltiplo já está muito maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, está em 21 vezes, né? Na Itália, talvez seja a banda de baixo dos desenvolvidos, está por volta de 13 vezes. Agora, o que é interessante é o seguinte, o múltiplo do S&P no ano passado, em algum momento do ano passado, chegou a 30, 35 vezes. Por que isso? Porque é o seguinte, a gente entendia que no curto prazo a gente teria uma queda do resultado por causa da pandemia, mas que se você olhasse num horizonte um pouquinho mais longo, esse resultado voltaria. Então, o que a gente fez, o que o mercado precificou naquele momento, ele pagou um prêmio muito maior, porque você estava comprando aquele crescimento, né? Então, assim, você estava acreditando que o crescimento de lucro no futuro não distante seria muito forte, que foi o que de fato aconteceu. Então, a gente teve, por exemplo, no final de 2020, a Bolsa dos Estados Unidos com múltiplo de 24, né? O Brasil estava por volta de 9,5. E esse múltiplo nos Estados Unidos caiu de 24 para 21. E mesmo assim, a Bolsa subiu. Por que a Bolsa subiu? Por que o S&P continua subindo? Porque o lucro continua sendo revisado para cima. Só que agora, a gente tem um lucro maior esperado com um múltiplo menor. Então, no final das contas, quando a gente quer imaginar, por exemplo, se a gente quiser fazer um trabalho de adivinhação, né, e ter um chute educado aqui de onde vai estar a Bolsa no final do ano, o que a gente procura fazer é aliar as duas variáveis.
onde a gente acha que vai estar o lucro esperado no final do ano e quanto que é o múltiplo adequado para as condições que a gente acha que a gente vai ter daqui para o final do ano, né? Então, a gente hoje aqui na Itaú Asset, a gente acha que esse múltiplo, esse lucro vai estar por volta de 12 mil, talvez um pouco mais alto, 12.500 pontos, né? Só que o múltiplo vai ter expandido, a gente acha, porque a gente vai estar num ambiente com um pouco menos de certeza, porque a gente vai ter saído, principalmente, da nossa pandemia. Então, assim, dada a condição de juros que a gente tem hoje, dada a liquidez que a gente tem no mundo, dada a penetração no mercado de renda variável, assim, não é uma coisa de maluco a gente pensar num múltiplo perto de 14 vezes para o Brasil, né? Então, assim, por que a gente acha que a Bolsa pode estar barata? Porque, sei lá, se a gente tiver, eu estou botando o cenário mais rosado aqui, né? Se a gente tiver um múltiplo de 14 vezes, que não é uma loucura, vai, 13, 14 vezes, com um lucro esperado de 12.500 pontos, a gente pode ter essa Bolsa aí por volta de 160 mil pontos, né? Não é a nossa expectativa oficial, mas eu estou brincando com os números aqui para vocês entenderem que a gente, sabe, a gente tem espaço para potencialmente crescer aqui. Depois eu posso entrar no micro, se vocês quiserem. Não, X, e eu acho que vale destacar que esses múltiplos aí de 13, 14 para a Bolsa Brasileira também não é nenhum absurdo. A gente já viu esses níveis no passado, né, X? Claro. Não tão distante assim, né? Claro. Assim, a gente tem uma penetração na renda variável ainda pequena, né? É muito louco isso, porque a gente estava com juros lá no final de 2019, né? Entre 6% e 5%, aí os juros veio caindo, e a gente estava vendo aquele fluxo de renda variável muito grande, né? Se vocês olharem o fluxo de renda variável entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, assim, as pessoas físicas investindo mais na Bolsa no Brasil. Hoje, se você olhar o tamanho da indústria de fundos de renda variável, ela é cerca de 10%, né? De todos os fundos, hoje 10% é renda variável. Isso em 2007 foi 15%, 16%. Né? Se você considerar o quanto os multimercados investem em renda variável, esse número pode chegar a 20%, 21%. Né? O histórico passado. Assim, eu não vejo nenhum absurdo a indústria de fundos no Brasil, de renda variável, subir para perto de 20%, é meio que dobrar, né? Então, assim, o brasileiro ele é pouco colocado em renda variável, e com a taxa de juros caindo, esse negócio deveria intensificar. O que aconteceu, obviamente, apesar da taxa de juros ter ido para 2%, a gente teve um ambiente de incerteza muito grande por causa da pandemia, o que represou o fluxo. Curiosamente, apesar da pandemia, a gente não viu saída da Bolsa. Isso foi muito importante. Eu acho que Martim aqui, a equipe, tem uma menção honrosa aí do trabalho de comunicação que eles fizeram, que foi um momento muito difícil, foi muito tenso para todo mundo, foi tenso para a gente lá na gestão, na Itaú Asset, foi tenso para a comunicação, mas a gente conseguiu passar a mensagem de que, gente, não era hora de sair da Bolsa. Eu acho que os nossos clientes entenderam essa mensagem, a gente não viu fluxo de saída, a Bolsa não viu, de maneira geral, mas estava contratado uma entrada muito grande, que foi uma entrada muito grande que foi adiada, né? Eu acho que esse processo é um processo secular que vai continuar no Brasil, de alocação maior em renda variável. Então, X, professor... Deixa eu só comentar aqui, diga, tem um ponto importante aqui sobre isso que o X está comentando, agora, de fato, estamos com um cenário que está se tornando mais positivo, mas as taxas de juros começam a subir, né? Mas, obviamente, a gente não vai retomar níveis de taxas de juros, nem nominais, e muito menos reais, semelhantes àquilo que a gente teve anteriormente. Então, esse movimento tem tudo para continuar, né? Pelo menos por algum horizonte, a gente entende que é muito difícil do movimento para a Bolsa ser revertido antes, por exemplo, dos juros estarem na casa de 7, 7,5, né, que seria o nível no qual poderia estabilizar, ou seja, tem bastante espaço para uma expansão da alocação em bolsa de uma forma bastante natural. Então, esse movimento aí, no meu entender, vai ter continuidade por um bom tempo. Fala, Renata, eu te interrompi. Imagina, professor, eu tô aqui quietinha, acho que o Kleber também, porque a gente tá aprendendo, né, Kleber? Sem dúvida, Rio. Não, o que eu ia colocar para vocês, ouvindo um pouco dessa colocação do X e sua, professora, a respeito do quanto muitos investidores permaneceram na Bolsa, do quanto a sua equipe, professor, conseguiu
passar essa confiança e essa segurança a respeito de que a gente enxerga aqui no banco o investimento em renda variável como algo para um longo prazo, justamente para ter tempo de recuperação, que foi o que aconteceu de 2020 para cá, e também olhando um pouquinho para essa explicação do X a respeito do que interfere no múltiplo, no preço e na expectativa, e que às vezes se compra a expectativa e por aí vai. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre, nessa carona, faz total sentido a questão do horizonte de investimento ser bem definido, né? Muito pensando no que aconteceu de 2020 para cá e do quanto muita gente conseguiu recuperar o seu dinheiro justamente porque tinha esse horizonte e manteve aquilo por um tempo que fosse possível essa recuperação, né? Sim. Aqui, se você me permite, X, eu começar aqui, acho que eu tenho 2 pontos aqui. Primeiro, uma frase do Buffett que eu gosto de citar é que o mercado de ações é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes. No meu entender, isso ficou bastante claro, e isso é motivado pela segunda frase, que, no meu entender, no curtíssimo prazo ou no curto prazo, as notícias geram ruído, geram ansiedade, mas no longo prazo são os fundamentos que prevalecem, e como o X comentou, foi a geração de lucro das empresas que prevalece, né? Então, quando a gente monta essas duas coisas, a gente percebe que, de fato, o curto prazo é algo perigoso quando você se guia por ele, quando é um investidor, né? Se você trabalha no curto prazo, você tem uma vida um tanto mais difícil, porque você tem que acertar pontos de compra, pontos de venda, sujeito a notícias que muitas vezes, por sua própria natureza, elas são imprevisíveis, né? Então você tem muito movimento aleatório de curto prazo, e esse movimento não é tão aleatório no longo prazo, né? Existem os prêmios de risco do mercado de ações, que são baseados, no fim das contas, basicamente nessa ideia de que as empresas geram lucro, geram valor, geram crescimento, são elas que fizeram essa transformação histórica da humanidade, digamos assim, né? De um lugar agrícola num lugar industrial, num lugar de serviços, num lugar tecnológico. Então, não é entender... É importante que o investidor tenha isso em mente, e tenha em mente, portanto, que operar no curtíssimo prazo ou no curto prazo é algo bastante difícil, mesmo para os profissionais que estão mergulhados nisso, como forma de trabalho, né, diríamos assim, praticamente 24 horas por dia. Então, a questão do longo prazo, para mim, é muito importante, é algo que todo investidor deve ter em mente. Então, o longo prazo, e outro conceito importante que também deve ser mantido, que é a questão de uma diversificação o mais eficiente possível, né, feita da forma mais eficientemente possível. Com esses 2 grandes conselhos, vamos entender, as chances de ser bem sucedido no mercado de investimentos se amplia de uma forma enorme, né? Então, e o último fator de sucesso, no meu entender, que está ligado também a essa questão da visão de curto prazo, é evitar essas emoções que muitas vezes nos fazem tomar decisões precipitadas. Bom, acho que são os meus comentários aí, te passo a palavra para você complementar, X. Martim, eu não poderia concordar mais com você. Você usou frases do Warren Buffett, eu vou usar uma do Charlie Munger, que é o sócio dele, né? Que ele fala que o mercado no curto prazo é uma urna, né? Ou seja, o que interessa é o que as pessoas acham, né? Mas no longo prazo ele é uma balança, né? As empresas valem quanto elas pesam, né? O que elas são. Que fala um pouco assim, a percepção de curto prazo pode ser qualquer coisa, né? Isso daí é uma volatilidade, mas no final das contas, o que interessa vai ser o que as empresas são, né? O fluxo de caixa que ela gera. Obviamente que esse curto prazo ele pode ficar distorcido por um prazo maior, mas se você tiver um horizonte de investimento um pouco mais longo, você com certeza vai convergir para os fundamentos. E eu acho que aí entra um pouco um conceito que, putz, mesmo para mim, assim, demorou para cair a ficha, né? Que é a diferença... Bom, tenho, sei lá, mais de 25 anos de carreira, né? Mas demorou para entender a diferença de um trader para um investidor, né? O trader, ele está querendo pegar essa volatilidade, pegar esse movimento de curto prazo, se ele acha que se o preço foi contra muito rapidamente, ele repensa tudo muito rápido, mas assim, é um estilo, tem gente que ganha dinheiro fazendo isso. É mais difícil ser trader. O investidor, você tem um horizonte de mais longo prazo, você deixa as coisas se materializarem. Se você tiver feito uma análise correta, o seu cenário vai eventualmente acabar prevalecendo. Se tiver feito uma análise errada, aí você errou, não tem muito jeito. Mas é muito mais fácil ser um investidor
do que ser um trader, né? E é muito... E dá para ser mais metódico no investimento do que no trader, né? Outra coisa que eu acho que é importante dizer é que, ao contrário do que você imagina, né? Aí o Warren Buffett me fala também, seja ambicioso quando os outros estiverem com medo e tenha medo quando os outros estiverem muito gananciosos, né? Que é, na verdade, basicamente o seguinte, tem outro grande investidor, que foi o Nathaniel Rothschild, que falava, né? Compre quando tiver sangue nas ruas, mesmo que seja o seu, né? Que na verdade é o seguinte, quando você tem um grau maior de incerteza, é quando os prêmios de risco são maiores e é quando você consegue ter retornos maiores, né? Curiosamente, e obviamente é fácil falar e difícil de fazer, mas eu vou dar um dado que aí acho que fica muito evidente. Fundos de private equity, eles são fundos que você bota o dinheiro e ele fica fechado e você recebe o dinheiro de volta depois 7 a 10 anos, tipicamente, né? Os fundos de private equity, que são lançados, onde você levanta o dinheiro nos anos de crise, então os fundos de 99, 2000, os fundos de 2008, 2009, as safras, né? Onde dá aquela dor de barriga de investir, são os fundos com melhores retornos. E os fundos de private equity, que você bota o dinheiro assim, onde está aquele céu rosado, tudo maravilhoso, você investe com aquele baita daquele conforto, e você fica com dinheiro por 7 a 10 anos parado, bloqueado, né? São os fundos onde os retornos são mais baixos. Obviamente, é mais difícil do ponto de vista estomacal, vamos dizer assim, investir nos momentos de, poxa, era super difícil investir em abril de 2020, o mundo estava acabando, mas com certeza quem investiu em 2020 teve retornos melhores do que quem investe quando o mundo está rosado. Então, nós, investidores, nós somos remunerados por comprar incerteza. É isso que a gente faz. Quanto maior a incerteza, maior o prêmio que a gente vai ter para o nosso retorno. E quando tem menos incerteza, quando está todo mundo concorda que o mundo está maravilhoso, tudo bem, você vai ter uma noite tranquila, mas o seu prêmio vai ser menor e o seu retorno muito provavelmente vai ser menor também, né? Então, a gente tem que entender esse conceito, mudar esse entendimento de incerteza versus volatilidade versus bons investimentos, né? São coisas que você tem que saber analisar de maneira diferente, saber que onde tem mais incerteza tem mais prêmio. Deixa eu só falar, você citou o Nathan Rothschild, dos maiores investidores e banqueiros aí da história. De fato, tem outra frase, né, que também simboliza, que é a história de compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Exatamente nesse sentido, né? Ô, Martinho, a gente podia fazer um livro de frases. Eu acho que vai ficar legal. Eu já tenho um que tem essa linha aí, viu? Mas acho que ficaria uma boa. A gente pode fazer um episódio de frases, hein, Kleber? Né? Com as orientações aí para os investidores com base em quem teve sucesso, né? Vai seguindo, que já é um bom caminho, né? Muito bom. Exato. Gente, que legal, que bacana essa visão de vocês e que... Diga. Eu sei que você está louca para acabar por causa do tempo, mas eu queria só dar 3 informações micro. Não, a gente só passou 8 minutos dos 30 que a gente combinou, então você ainda está no lucro, X, vai lá. Vamos lá, mas eu acho que eu acho que é super relevante, tá? A gente falou muito aqui de macro, a gente falou muito aqui de conceito, a gente falou de, assim, o que as pessoas têm que ter em mente quando vão fazer investimento de renda variável e por que a gente acha que a bolsa está barata. Agora, o que a gente não deu foram dados micro, então eu vou dar alguns dados micro, tá? Se você pegar os setores de bancos, né, financials de maneira geral, energia, né, e pegar a Vale, a gente está falando de cerca de 50% do índice, tá? Financials é 25%, energia é 13%, Vale é 12%. Os bancos no Brasil estão treinando com um grande desconto, a gente, em relação ao mundo, né? O múltiplo dos bancos no Brasil está cerca de 11 vezes, sendo que nos Estados Unidos está por volta de 15. E a gente tem 3 fatores positivos para os bancos aqui no horizonte de relativamente curto prazo. Primeiro, a revisão de provisões, né, que foram grandes no ano passado, estão sendo revisadas para cima, estão sendo diminuídas, impactando o resultado para cima. Segundo, o crescimento de carteira de crédito, dado a abertura do setor de serviços, principalmente. E terceiro é que, tipicamente, o banco ganha mais dinheiro quando os juros aumentam. Isso é verdade no Brasil, é verdade no mundo inteiro, né? Então, os resultados de banco que tem cerca de 25% de peso no índice estão sendo revisados para cima. Importante,
está em linha com aquela revisão dos 12 mil pontos que eu falei para vocês que está subindo. Segundo setor que é super importante, setor de energia, Petrobras. Tá? A Petrobras é a empresa mais barata de energia do mundo, com desconto, inclusive, para as empresas russas, né, no qual, inclusive, investidores americanos têm restrição de investimento. Né? Para você ter uma ideia, se o petróleo ficar a 60%, o dividend yield, né, ou seja, quanto que é o retorno que você recebe em dividendos na Petrobras com o preço de hoje, com o petróleo a 60%, é cerca de 15%. Se o petróleo for para 80%, você tem cerca de 21% de dividend yield, é um número muito forte. A terceira informação importante é a Vale, né? O minério de ferro hoje está 220, só que o mercado tem pouca confiança que o minério de ferro vai continuar nesses níveis. Para você ter ideia, a Vale hoje é precificada, a gente estima, ela é precificada com minério de ferro a cerca de $80 a tonelada. A cada mês que o minério de ferro ficar por volta de $200, significa uma geração de caixa mensal de 2% do market cap da empresa. Vou repetir, cada mês que o minério de ferro ficar nesse preço, 2% de cash flow está sendo gerado na empresa em relação ao seu market cap. Ou seja, tem vários ajustes de preços importantes de setores relevantes aqui que podem rapidamente fazer essa percepção de expectativa de lucro da Bovespa, do índice Bovespa como um todo crescer. Então, assim, a gente está bastante confiante que estamos baratos, sim, e tem uma oportunidade aqui e tem muito para ser corrigido. Tá bom? Desculpa pelo estouro do tempo, mas acho que foram informações importantes aqui, acho que interessantes. X, a gente dá o tempo que o papo merece. Então, quando alonga, é porque a conversa tá boa. Considere um elogio. Muito obrigado. Muito bom, gente. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Voltem mais vezes. Professor, acho que foi um bom reforço nessa sua aula, hein? O X é fantástico, sempre está aí, tanto na gestão como na transmissão de conhecimento aí para quem nos ouve, sempre muito importante também. E vamos ver, não sei se livro, X, mas podemos voltar aqui para falar de frases outro dia, hein? O que você acha? Pô, tem frases de diferentes assuntos aqui. A gente pode falar de mercado financeiro, de futebol. Eu topo. Então combinado. Tá bom, maravilha. Gente, muito obrigado, Martim, obrigado aí pela aula. Kleber e Renata, obrigado pelo convite. Obrigado você, X, obrigado professor também, é uma baita orientação para os ouvintes, para as ouvintes, né, professor, acho que a gente tem aqui mais do que uma aula, né, mas um caminho para principalmente as pessoas que estão procurando entender tudo que está acontecendo com esse movimento e como se posicionar, né. Então, acho que a gente tem aqui realmente uma orientação muito rica. X, super obrigado. Volte mais vezes aí, professor. Tem muita só para um comentário aqui final, que a gente anotou, viu? Tem muita matéria e acho que o jeito mais legal sempre de aprender é aprender de uma forma contextualizada, entendendo o momento, vivendo aquilo que está acontecendo, e acho que foi o que nós tentamos fazer aqui hoje, né? Super concordo, professor. Acho que trazer de maneira didática, como vocês trouxeram, um assunto que é tão difícil para tanta gente, até quem já investe há bastante tempo, que é o assunto da bolsa, da renda variável, desse mercado mais que oscila um pouco mais, né? É sempre bacana a gente conseguir explicar de um jeito simples. Então, obrigada a vocês dois e por essa super aula em dose dupla que a gente teve. Vamos marcar outras com toda certeza. Legal, gente. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Maravilha. Bom dia para todos. Para vocês também, gente. Obrigada e obrigada a todo mundo que acompanhou essa aula aqui do podcast do Investidor em Foco. É um prazer ter a companhia de vocês na nossa audiência. A gente volta nessa quarta-feira com dinheiro, com atitude por aqui. A Ana Leone vem trazer mais exercício, mais reflexão sobre a sua relação com o dinheiro. Então não percam e não esqueçam de seguir o Telegram. No Telegram, o Itaú Investimentos, para não perder também outros conteúdos sobre o assunto, combinado? Até mais! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.